Bom dia! Estou aqui, consegui live, bom dia! Ainda vão dar 7 horas da manhã. Estou aqui para animar você a ter uma vida com Deus. Meu nome é Daniele Rios, do Daniele Rios Oficial. E vamos adorar a Deus, vamos de palavra de Deus, vamos de oração, vamos orar para que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, no momento em que a sociedade está tão violenta e que tantos problemas vêm assolar a nossa mente e tantas situações vêm querer roubar a nossa paz. Nós precisamos de quê? Nós precisamos de um foco. Nós precisamos de quê? Nós precisamos de um centro, de uma orientação. E o que orienta a nossa vida, o que está conosco o tempo todo, o que nos livra de todo mal, o que nos dá a direção certa, o sentimento certo, é a presença de Deus. O espírito do mundo, ele não pede licença para entrar na sua vida, mas o Espírito de Deus, ele tem que ser convidado. Então convide o Espírito Santo neste momento. Tem um texto na palavra que se fala, ensino a respeito da oração, em Mateus 6. E aqui no versículo 6 diz assim, mas ao orar, entre no quarto e feche a porta. Ore a seu pai que está em secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Glória a Deus. Vamos louvar? Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente que toma todo esse lugar. Mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar tuas feridas. Jesus, tua presença é o que mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Só quero que cuides de mim. Tua presença, Jesus. Presença que mexe e conforta. O Senhor, Ele conforta, Ele mexe. Nós necessitamos da presença dEle, presença que é remédio. Nós precisamos ter o nosso secreto com Deus. Ele é a nossa força, é aquele que nos inspira, é aquele que nos dá coragem. Então, nesta manhã, vamos buscar a Ele em oração. Senhor amado, Pai querido, Deus vivo e soberano, quero engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom em todo o tempo. Senhor, às vezes é muito difícil passar por certas situações, compreender certos acontecimentos, mas, Pai, Tu estás no controle o tempo todo. Então, Senhor, eu me achego a Ti neste momento e levo a todos em oração a Ti neste momento, pedindo perdão pelas falhas, pelos erros. Perdão, Senhor, por muitas das vezes, Senhor, não fazermos aquilo que gostaríamos de fazer.
Pai, perdoa, Pai, nos lava, nos limpa, nos livra de todo mal. Senhor, toma, Senhor, os sentimentos, os pensamentos, toma a frente, toma a direção. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em Mateus 5, diz assim, versículo 11, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Muitas das vezes, quando estamos seguindo com tudo de forma correta, aparece alguém ou alguma coisa para querer nos apontar, nos condenar e até mesmo com mentiras. Em Mateus 5, ainda no versículo 25, fala sobre quando nós estamos irados contra alguém. Diz assim no 21, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhe digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo ou idiota será sujeito a inferno do fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Agora sim, no 25. Entre em contato sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz não entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Ou seja, ficar irritado com alguém que te acusa sem você ter feito nada é normal, é natural. O que nós não podemos é cultivar esse sentimento de ira, porque primeiro ele nos envenena. Dependendo da situação, ele até nos adoece. Mas, biblicamente, se você tem algo contra alguém, você precisa ir até esta pessoa. Aí você pode falar, mas não fui eu, a pessoa mentiu, a pessoa enganou, a pessoa jogou o meu nome no ventilador, no lixo, na boca do sapo, seja lá onde for, de forma indevida, é a pessoa que está errada. Mas a Bíblia diz que eu e você temos que ir lá até o nosso adversário, falar com ele, para que entre em acordo sem demora. Então hoje é amanhã que Deus me colocou aqui para te falar, para você ir até quem tem algo contra você, fala de você e entrar em acordo sem demora. Porque você já ouviu um ditado que diz que quem grita primeiro leva? Muitas das vezes nós que somos ofendidos, perseguidos, caluniados, nós não queremos aquela situação, a gente não criou aquela situação. Então a gente quer que aquilo passe. Mas se você não se posiciona, aquilo perdura. A pessoa que teve coragem de inventar a mentira, de falar de você, ela vai continuar falando para mais pessoas ou aumentando a situação. Por quê? Porque todo fofoqueiro gosta de dar ibope para outro fofoqueiro. E porque aquele que escuta uma fofoca a teu respeito e também não se posiciona para te defender, também tem certos pontos de interrogação a seu respeito. Não é tão seu amigo assim. Mas a orientação do céu, neste momento para a sua vida é: chame para uma conversa sem demora. Para quê? Para que você não seja julgado sem causa. Ou seja, se defenda usando as estratégias que Deus dá na sua palavra. Ah, Daniele Rios, como eu vou fazer isso? Ore em secreto
Não conte para ninguém, amanhã eu vou lá abordar aquela pessoa. Ou aqui ainda fala mais, a pessoa está caminhando com você, ou seja, você percebeu que a pessoa está te difamando, que a pessoa está contra você. Você vai imediatamente chegar para a pessoa e falar, ô fulano, por quê? Aí a pessoa vai ter que se explicar. E provavelmente tem duas vertentes. Ou ela vai dizer que não fez, e a partir desse momento vai ficar intimidada de continuar fazendo, ou simplesmente ela vai admitir, vai te acusar, vai se dar de vítima, e você precisa de quê? De domínio próprio, de controle emocional. E você só tem controle emocional se você orar antes, se você pedir para que Deus vá contigo nesta situação. E você vai falar o quê? Não quero mais que continue falando de mim. Vamos viver em paz? E se você perceber que essa pessoa ainda tem a capacidade de pegar as tuas palavras e falar as tuas palavras de uma outra forma, não, fulano veio me abordar, você pega uma pessoa neutra para que esteja ali naquela conversa de testemunho. Por quê? Porque tem situações que, se você não se posicionar, ela cresce e te engole. E uma mentira contada várias vezes, as pessoas acabam acreditando que aquilo é verdade. E para você tirar a mancha do seu nome, te dá muito mais trabalho. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que só Deus é juiz. Mas as pessoas adoram se colocar no lugar de juiz sobre a vida dos outros. Então eu estou aqui para te animar em oração. Meu nome é Daniela Rios, serva do Deus Altíssimo, profeta do Senhor quando Ele quer, porque quem manda é Ele. Mas estou para te dizer que essa intriga, que essa inimizade, que essa pessoa que está te acusando, te caluniando, que está contra você, que você precisa se posicionar. Se posicionar de que forma? Primeiro orando, preparando o seu emocional, preparando o ambiente espiritual, pedindo para que Deus intervenha lá na sua frente. Mas você precisa se colocar a pessoa no seu lugar. Que é chamar o adversário sem demora. Versículo 25 de Mateus 6. Entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você. Ou seja, um vai vendendo você de cada forma. As pessoas vão vendendo. Eu já passei por isso. Eu já vivi situações que a situação foi isso aqui, e quando foi um passando para o outro, a situação ficou deste tamanho. A ponto de pessoas que conviviam comigo terem vergonha de me cumprimentar. E eu não tinha feito daquela forma como foi repassado. Porque geralmente quem tem, assim, furos na sua vida, adora achar algum furinho na vida do outro para poder falar do outro. Mas hoje Deus está te entregando a estratégia para você calar os seus adversários, para você calar aqueles que te insultam, para você calar os seus, aqueles que gostam de fazer fofoca a seu respeito. E é você ir falar com eles. Não é para brigar, não é para discutir. Aqui é uma palavra vinda do céu para a sua vida. É um posicionamento. Para que, através do teu posicionamento, Deus mude a situação. Deus muda a situação. Hoje é manhã de Deus mudar a situação. E voltando para o tema principal, que está em Mateus 6:6. Mas, ao orar, entre no quarto e feche a porta. Ore a seu pai que está no secreto, e o pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Deus te recompensará.
Não sei quais são as suas adversidades. Se quiser, coloque aqui, ó. Oi, bom dia, bom dia. Eu tô fazendo através do celular, então não enxergo muito bem as letrinhas miúdas. Mas bom dia a todos. Curta, compartilhe essa live. Alguém que precisa ouvir uma palavra vinda do céu. Meu nome é Daniela Rios. Eu estou aqui para te animar, para dizer que Deus se importa com você. E vou contar aqui agora um testemunho. Eu vivi uma situação há anos atrás, quando a minha filha mais nova era criança, porque agora ela já é uma moça que vai fazer 16 anos de idade. E ela era extremamente levada e desobediente. E eu trabalhava muito, então era muito difícil eu conciliar o meu trabalho com o cuidado de casa e a educação das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. E a pequena, chegou um momento que ela estava com tanta energia que ela estava totalmente descontrolada. E eu tentando educar, tentando evitar tudo que eu falava, ela desobedecia, sabe? Pegava coisas que não tinha que pegar. Foi um momento difícil dentro da minha casa. E simplesmente eu resolvi tentar fingir que aquilo não estava acontecendo. Então eu falava, chamava atenção, mas eu não agia de forma enérgica. Parecia que aquela situação da desobediência daquela criança era maior do que as minhas forças. E eu fui, não, isso vai passar, isso é uma fase, isso vai passar, isso é uma fase. Até o momento que a minha casa estava toda em desordem. E a principal pessoa que estava sendo prejudicada não era eu, era ela mesma, a criança. Porque quando a gente não consegue colocar limite para as pessoas, e quando a gente tem responsabilidade sobre uma criança e a gente não coloca limite sobre ela, quem vai colocar limite sobre ela é a sociedade. E a sociedade não é pai e não é mãe. Porque nós que somos mães, os pais, o nosso natural é colocar limites com amor, para educar, para ensinar, para guardar, para preservar. Mas as pessoas na escola, na rua, no trabalho não são assim. E quando eu percebi que eu tinha que pôr limites, que reagir. Olha, eu tô falando de uma situação com uma criança, hein? Aí eu comecei a agir. Aí eu comecei a pôr limites, aí eu comecei a dizer não, não pode, não vai. Ou eu comecei a dizer não gosto, não quero. Por quê? Porque hoje é amanhã de você se posicionar. De você abrir a sua boca, colocando ali o limite. É amanhã de você dar limite para as pessoas. Não é amanhã de você continuar se magoando, se entristecendo, se enfurecendo. Mas a pessoa não percebeu que está te magoando. A pessoa não sabe que está te entristecendo. É manhã de você se posicionar. É manhã de basta. É manhã de basta de Deus na tua vida para essa pessoa que te pressiona, que te persegue, para essa pessoa que fala de você. É amanhã de você ter coragem, de você expor o teu posicionamento. Não é com grito, não é com xingamento, mas é cheio da presença de Deus. Por quê? Porque você tem a sua vida particular com Deus, então Deus te capacita. Nesta manhã, Deus está te capacitando para você colocar as pessoas nos seus lugares. E voltando ao meu testemunho, minha história, eu comecei a agir de forma mais enérgica com ela, dizendo não pode, não vai, não é aqui, fica aqui, até ela entender que existia um limite. As pessoas precisam entender que existe limite do que elas podem fazer com você. E junto, aliado a isso, a eu me posicionar e pôr limites, estava o quê? A oração. Oração incessante, pedindo para Deus tirar as forças malignas e espirituais que até eu mesma não estava vendo,
que estava trazendo confusão, contenda, que estava te roubando a minha paz, sabe? Então, ore, busque a Deus, peça a Deus força, estratégia. Mas se posicione. Às vezes a gente olha para uma situação e a gente acha, eu não tenho como lidar com isso, eu não quero me aborrecer com isso. Não vai se aborrecer agora, não? Vai ficar esperando a situação crescer, aumentar, para que ela fique fora de controle? Não. Hoje é o dia que Deus marcou para você tomar a sua vida nas suas mãos. Tomar as rédeas da sua vida. Para você passar a ser o personagem principal da sua vida, o protagonista da sua vida. Não permita que ninguém roube a tua saúde mental e sentimental. E você só tem a sua saúde mental e sentimental, que atua na saúde física também. Resguardada, protegida, quando você tem uma vida de oração com Deus e a tua oração te fortalece para você ser posicionado. Ou seja, chame para conversa, diga o que você pensa. Diga os seus limites, diga a sua opinião. É claro, quando as pessoas estão falando de você, estão agindo contra você. Quanto aquilo que está acontecendo, fica claro que está manchando a tua reputação ou está tirando a tua liberdade e as suas oportunidades de alguma forma. Essa é uma palavra do céu para você. Essa é uma palavra do céu para você e para mim nesta manhã. De coisas que eu já passei e que eu aprendi. Que sou de Deus, sim. Mulher de Deus, sim. Serva do Senhor, filha do Altíssimo. Tenho o Eterno como meu general de batalha, sim. Mas o cristão, a mulher de Deus, ela precisa se posicionar. De que forma? Colocando limite para as pessoas. Até aqui, tudo bem. Daqui para cá, tu não passa. Porque as pessoas acham que só porque nós somos de Deus, que nós temos que aturar todos os tipos de coisa. Não. E quando você perceber que não vale a pena, que não é possível falar nada, apenas ore. Mas ore de forma estratégica. Qual é a oração que funciona em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio aos problemas? A oração que funciona é aquela que você aplica força no que precisa de força. Você vê que a pessoa não tá sozinha, para eu não falar certos termos aqui, que o mal está atuando na vida daquela pessoa e está gerenciando aquela pessoa, está influenciando aquela pessoa para certas atitudes, você em pensamento, você vai falar, em nome de Jesus, eu te repreendo. Porque só no nome de Jesus que a oração tem poder e é eficaz. Então você já entra na situação, já chegou no lugar, já tem aquela pessoa que tem um embate contra você, ou aquela pessoa vem até você para querer te afrontar. Quando a pessoa tá vindo, você tem que andar ligado, tá? Você não pode andar distraído, não. Você já na sua mente fala, em nome de Jesus, toda a perturbação que está dentro dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus. Quero ver se a pessoa vai ter forças para te afrontar. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar orando no seu pensamento, porque você anda ligado em Deus. E você percebeu que a pessoa está vindo para te afrontar, para te perturbar ou qualquer coisa assim. A pessoa vai chegar perto de você e vai desviar.
ela vai para outra pessoa, ela vai para outro lugar, ela vai desistir. Por que eu te digo isso? Porque eu já vivi isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. De ter pessoas me perseguindo, me perturbando. Amados, eu já tive momentos na vida de eu conviver com uma pessoa que me perseguia, me perturbava, tinha prazer em viver chamando minha atenção, reclamando de coisas que não existiam, criava na cabeça dela que eu olhei de forma que ela queria saber até meus pensamentos, que eu pensei, de tal forma que eu fiz campanha de jejum para poder me livrar da situação. 21 dias de jejum. E o que Deus me ensinou? Ele me ensinou que Ele é o Deus da reconciliação. Que Ele entregou o Filho dele, Jesus, na cruz. Para quê? Para nos ligar de volta a Deus. E que Ele veio para todos e que Ele não joga ninguém fora. Quem se joga fora são as próprias pessoas. Que Ele não joga ninguém fora. E a minha oração era para que Deus afastasse aquela pessoa de mim. E o que aconteceu? Deus afastou a pessoa de mim? Não. Em primeiro lugar, Deus me ensinou, que é o que Deus está fazendo aqui com você hoje através dessa live, a ter um posicionamento que deixasse a pessoa no lugar dela. Outra, o principal, Deus me ensinou que mesmo aquela pessoa com os defeitos dela, Deus usava ela e me usava. E no conjunto, Ele completava a obra para aquilo que Ele estava querendo que fosse feito naqueles momentos. E terceira, eu me posicionei, mas quem aquietou o sentimento daquela pessoa contra mim foi Deus. Porque nós não temos o poder de entrar dentro da mente nem dentro do coração de ninguém, mas Deus tem. Deus tem. Mas nós precisamos estar ligados, estar atentos, proteger o nosso emocional, clamar pelo sangue de Jesus e deixar claro o que a gente aceita, o que a gente não aceita, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Porque muitos estão vivendo em relacionamentos infelizes, amizades destruídas, em grupos, até mesmo dentro da igreja, que estão com conflitos. Por quê? Porque a pessoa não se posicionou. Então, hoje, apresente seus limites. E isso significa o quê? Que você, além de amar a Deus, você se ama. Oh, glória a Deus! Situações de adversidade, mas que palavra gostosa, que palavra abençoada. Deus te abençoe. Meu nome é Daniele Rios. Eu estou aqui pelas manhãs, que horas são 7h15 agora. Geralmente antes das 7 eu entro em live, aqui no Daniele Rios Oficial, para trazer para você um ponto de luz, para reaquecer, reanimar a sua fé, dizer que Deus está acessível para você. O louvor que nós colocamos hoje foi: entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Não te detenhas, sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Oh, Senhor amado, Pai querido, as estratégias Deus te dá no escondido. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos, sinta a presença
que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a presença de Deus aí com você. Sinta a glória do Pai. Não te detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração se acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Tem cura para as suas emoções. Ele viu e sabe o remédio para curar tuas feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Clame pela presença dEle. Clame pela presença dEle. Peça para que Ele vá com você, mas não se esconda mais. Não se esconda das situações, porque quando a gente se esconde das situações, pensando que aquele momento, que aquela situação, que aquela pessoa vai passar, que é fase, que vai mudar, se você não se posicionar, as coisas não mudam. Então tenha coragem e tome uma atitude. Uma atitude de quê? De conversar. O restante é com Deus. Ore antes, ore depois, mas libere seu coração. Não permita que a mágoa, que a afronta... Olha quem veio me visitar. Olha que coisa linda. Não permita, o rabinho, não permita que a mágoa, que a afronta venha tirar a tua paz, roubar a tua saúde. Para isso você precisa o quê? Precisa primeiro falar com Deus para que Deus dê o momento certo. E depois se posicionar, falar, abre este bocão e diga, não, não quero, não posso, não vou, não faça. Essa é a palavra de ordem para você do céu. Que coisa linda. Por quê? Porque o céu nos ensina a viver melhor. O céu nos ensina a vencermos nessa vida e a colocarmos os nossos relacionamentos em pauta. Esse aqui é o Tony. O Tony está disponível, hein? O Tony está disponível, o nenenzinho que eu não posso ficar com ele. É um Lulu da Pomerânia. Se quiser, me chama aí nas mensagens. Filho. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, Pai querido, Deus vivo, soberano, Deus de glória, honra e poder, rendemos graças a Ti, Senhor, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és o grande eu sou. Queremos agradecer por esta palavra vinda do céu, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar essas histórias, de ler este texto. Senhor, eu clamo agora pela vida sentimental. Toma, Senhor, nas Tuas mãos. Eu clamo agora, Senhor, pela mente, pelo coração, pelas relações pais e filhos, as relações em geral, relações de amigo, relações de liderança e liderado. Toma nas Tuas mãos. Se há alguma contenda, alguma confusão, algum disse-me-disse, que seja agora jogado por terra pelo poder do sangue de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Senhor, vem lavando, lava, toca dos fios de cabelo à planta dos pés. Bota a mão aí na sua cabeça. Toca, Senhor, do fio de cabelo à planta dos pés. Que toda enfermidade causada por mágoa,
Que toda decepção, que toda traição, tudo aquilo que te apunhalou, te feriu, te limitou, tudo aquilo que julgaram você, perseguiram você, difamaram teu nome, que seja agora desfeito, jogado por terra. Aí você diz, tem como voltar no passado? Não, não tem como voltar no hoje. No hoje não, no ontem, mas tem como atuar no hoje, no agora. Você liberando o seu coração, e a gente só libera o perdão, só libera o coração quando a gente ora. E a gente só põe limite às pessoas quando a gente se fala, a gente se posiciona. Então que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Essa semana aqui, eu sou do Rio de Janeiro. Essa semana que foi uma semana tão atípica, tão violenta aqui no Rio de Janeiro, onde tantas famílias estão chorando. Por quê? Porque provavelmente muitos pais, mães e avós não se posicionaram, não colocaram limites, porque quando você coloca limite para alguém, é porque Deus te abençoe, minha filha, é porque você quer continuar a conviver com aquela pessoa, mas aquela pessoa tem que se adequar para não te ferir ou não se autoferir. Então, imponha limites, posicione-se, fique com o texto que nós lemos, Mateus 5, o versículo 11 e do versículo depois 21 até o 25. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos botar aqui o último louvor. Deixe aí o seu pedido de oração. Esteja comigo de manhã cedo. Receba esse louvor na sua casa. Que o Senhor seque as suas lágrimas e te transforme toda dor, toda fraqueza, todo medo em força e coragem e disposição para viver a vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.